Olá pessoal, meu nome é Raíssa Lima e essa daqui é mais uma aula para o 7º ano do ensino fundamental de língua portuguesa. E hoje a gente vai estudar sobre recursos linguísticos discursivos de prescrição, descrição e causalidade. Não vai embora não! Eu prometo para você que além de fácil, esses recursos, esses elementos vão mudar a sua vida na hora de você escrever um texto. Então se liga aí e vamos embora, vamos lá. Eu queria começar com vocês, na verdade, com uma indicação, não é? De uma página na internet que eu sigo desde quando ainda não tinha Instagram. Não me julguem, não é? Mas essa página surgiu antes disso, que é o Bode Gaiato, não sei se vocês conhecem. Bode Gaiato nada mais não é do que uma página que faz piadas com a cultura nordestina, não é? Mais claro, no amor, porque eles são daqui do Nordeste. Então, eles fizeram assim, digamos que uma postagem interessante, não é? Comparando os dois tipos de nordestino que existem. Então, veja aí se você se identifica com algum dos dois, não é? Em que categoria de nordestino você se aplica. Se liga aí que vai aparecer agora essa postagem. Então, aí no texto que vocês estão vendo agora, a gente tem as duas categorias. O nordestino raiz, ou seja, o original, é o nordestino Nutella, aquele, né, nordestino que é meio lá, meio cá. Então, olha só. Você tem aí o nordestino raiz, não abandona suas raízes e nunca perde o sotaque. Come cuscuz todo dia, come buchada de sarapatel, rapadura, a benção manhinha, vai para os forró e gosta das músicas de Luiz Gonzaga. Já o nordestino Nutella passa uma semana em São Paulo e já volta falando cheio de fuleiragem. Só come sushi, tem nojinho de buchada, petit gâteau. Não pede a benção, só vai pra baladinha eletrônica e não sabe cantar nenhuma música do Rei do Baiano. A pergunta agora é clara. Você é nordestino raiz ou é Nutella, né? Ou seja, é esse nordestino que não é tão nordestino mais aqui. Na verdade, calma aí, o Bode Gaiato não quer criticar você se você prefere sushi, a buchada, nada disso. O que ele fez mais é mostrar que não é, os hábitos culturais por aqui também mudam com o tempo. Então, na verdade, ele usou aí dessa estratégia da comparação do nordestino raiz, não é? Aquele nordestino mais que a gente conhece, tradicional, e o novo nordestino, digamos assim, não é? E aí eu pergunto para você, qual é a finalidade do texto que nós acabamos de ler? Segundo, Nutella ou raiz? Não no texto que a gente acabou de ler. Tem espaço para o nordestino ser assim, um pouquinho raiz e um pouquinho Nutella, ou ele tem que ser ou de um jeito ou do outro? Né? Vamos ver agora as respostas juntinhos. Elas vão aparecer para vocês agora aí na tela, destacadas em vermelho. Então, olha só. A finalidade, eu coloquei aqui algumas respostas que podem aparecer aí da cabeça de vocês. A primeira delas, entreter as pessoas, que na verdade é o objetivo de toda a página, não é? Da maioria das postagens do Bode Gaiato. Fazer uma reflexão sobre mudanças culturais, também pode aparecer como resposta para essa pergunta. E também descrever os dois tipos de nordestino, também pode aparecer. Já para a segunda, eu fiz a seguinte pergunta para você. Nutella ou raiz? No texto, há espaço para o nordestino ser meio Nutella e meio raiz? Não. O texto é bem claro. Ou você é um ou você é outro. Inclusive, além de ter aí uma linha dividindo os dois, no final você tem a pergunta, e aí? Vocês são raiz ou são Nutella? É isso, não tem espaço. Ou você é um ou você é outro. Na verdade, eu tenho mais duas perguntinhas para fazer para vocês sobre esse texto e elas vão aparecer para você agora. São perguntas, não é, como eu já disse, sobre a estrutura. Então a gente vai discutir, por exemplo, que tipos de verbos são empregados aí nesse texto que a gente acabou de ler. Ou seja, vocês acham que são verbos que estão no presente, passado, futuro? Em que tempo que a gente falou aí? As frases, elas são mais longas, elas são mais curtas, entendeu? O que é que você tem para me dizer sobre a estrutura aí desse texto? Vamos ver a resposta já? Ela vai aparecer também agora para você. Olha aí, ó. Tá no presente, os verbos eles estão no presente, não é? E tem ali, ó, come, não é? Tá, que eu destaquei para vocês verem. Todos os outros verbos também estão no presente. Frases longas ou curtas?
frases curtas, porque como a gente trabalha com imagem, não dá para a gente fazer frases muito longas. E a gente, inclusive, ali no Nutella teve a primeira frase que já era bem longa, não é? Passa uma semana em São Paulo, já volta falando. Isso é considerado uma frase até longa para o texto que a gente acabou de ler. Mas agora, eu queria voltar para a pergunta inicial que eu fiz para vocês. Qual é a finalidade dessa postagem que o Bode Gaiato fez? Porque eu lembro que eu coloquei 3 respostas possíveis, não é? Que eu pensei junto com vocês aí. Ou seja, eu penso eu antecipo o que vocês estão pensando. Daqui a pouco eu vou deixar de ser professora e virarei cigana, talvez. Pode acontecer. Então, na verdade, o que eu quero fazer com vocês é escolher qual é a finalidade principal de um texto. Ensinar para vocês que, às vezes, a gente pode pensar que são finalidades também, mas são finalidades secundárias. E, às vezes, elas nem são exatamente assim, finalidades. Vamos dar uma olhada nisso agora, no esquema que eu fiz aí para vocês. Vocês acham que a finalidade seria entreter pessoas, fazer uma reflexão sobre as mudanças culturais ou descrever os 2 tipos de nordestino? A resposta vai aparecer agora para você na tela e é a primeira opção. A finalidade principal desse texto é fazer com que você sorria, não é? Com as diferenças e com as mudanças culturais. E como é que ele faz isso? Ele faz isso descrevendo os 2 tipos de nordestino. Ou seja, se você tem a finalidade, não é, de fazer com que a pessoa ria do texto, você tem que usar alguns elementos. Nesse caso, o Bode Gaiato usou o elemento da comparação, não é, entre os 2 modelos de nordestino e também usou a questão, não é, de ser um tom de ordem. Não sei se vocês notaram isso daí. Tem um tom de ordem nesse negócio. Ou é um ou é outro. Faz isso, faz aquilo. Olha aí o esquema que eu preparei para você. Para a gente chegar a essa finalidade de entreter a pessoa, fazer rir, a gente tem alguns elementos que provocam esse efeito de humor. Olha, você pode até não ter achado engraçado o texto do Bode Gaiato, mas você admite que a intenção dele, a finalidade, era fazer com que você sorrisse. Então, como foi que ele fez isso? Primeiro, ele fez uma reflexão sobre as diferenças, as mudanças culturais. Depois, ele descreveu os 2 tipos de nordestino, comparando. A gente também tem o tom de ordem, não é? Que ele dá aí um tom de ordem. E também tem o emprego de variação linguística regional, com as palavrinhas, não é? Cuscuz, bem chamainha. Então, tudo isso daí também contribui para o efeito de humor. E aí eu vou falar com vocês sobre o primeiro recurso. A gente vai falar aqui em textos que também tem efeito de humor. E o primeiro recurso que a gente viu é a descrição. O que é isso? Ele apenas descreveu os 2 tipos de nordestino. E agora, com o surgimento dos memes, que eu adoro ficar olhando, não sei se vocês são assim também, na verdade, existem várias estratégias de descrição diferentes. A gente vai fazer agora um exercício que eu achei até muito legal de fazer eu sozinha em casa, então eu achei bom de trazer para vocês. Se liga aí que eu vou explicar para você, olha aí a primeira imagem que a gente vai analisar. Então, olha só, a descrição, na verdade, não é os recursos que a gente usa, os recursos descritivos, eles servem para apresentar características sobre elementos particulares dos nossos textos. Então, por exemplo, quarentena dia 2. Eu devia estar estudando, lendo e fazendo algo útil para quando isso acabar. A realidade, e aí, ao invés de você dizer o que se passa na realidade, você tem 4 imagens. Se você fosse escrever isso, não é? Se você fosse descrever com linguagem verbal, porque a gente usou a linguagem não verbal, como é que você faria? Então, olha só. Eu fiz aqui para vocês, não é? Antecipando as respostas. Olha aí como é que ficaria o texto. Realidade. Estou dormindo, estou refletindo na varanda, estou mexendo no celular, estou maratonando Netflix. Seria outro tipo de texto, não é? Seria apenas um testemunho aí, você relatando o que está acontecendo. Não seria um meme e não teria o efeito de humor. Ou seja, as nossas escolhas também dependem da finalidade. Se é para fazer rir, a imagem ela tem muito mais efeito. Por exemplo, ali tem um macaquinho mexendo no celular, então não é você rir só de ver e o Homem-Aranha ali super, não é, refletindo, porque não pode
tá isolado socialmente, não pode sair não para ajudar o povo, tá? Não pode, é isso. Então você tem essas estratégias, não é? Não verbais que permeiam os memes. Eu adoro. Tanto que eu adoro que eu trouxe outro aqui para vocês. Outra alternativa para a gente descrever também, a gente pode descrever os eventos, não é? Ou seja, a gente pode classificar eventos de forma um pouco mais criativa. Como que isso se dá? Observem aí, não é? O segundo meme que vai aparecer para vocês. Essas são imagens da atriz Thaís Araújo, não é? E esse é o ano de 2020 da Thaís Araújo em imagens. Então observe aí como ela estava em janeiro, não é? Feliz da vida, sorrindo. E observe lá como é que ela está em setembro, não é? Ou então maio. Olha aí, gente. Então tem uma coisa sendo descrita aí, tem alguma coisa acontecendo. Então observe. Eu fiz o mesmo exercício para que a gente possa observar como é que isso ficaria escrito, não é? Em texto verbal. Olha aí. Em janeiro, estava feliz e de férias. Viajei e conheci uma praia linda, águas claras, céu azul, areia fininha, um paraíso. Nada mais seria do que manter um diário, não é? A partir da imagem que a gente viu aí da Thaís Araújo. A descrição nada mais é do que a gente tentar atribuir características para aquele elemento. Então, por exemplo, a gente tem a Thaís Araújo sorrindo em janeiro, então eu coloquei aí feliz, não é a palavra feliz. Então eu imaginei também que em janeiro a pessoa está de férias, então ela viajou, conheceu uma praia que era o quê? Linda! Então a gente tem a descrição, águas claras, céu azul, areia fininha, um paraíso. A descrição aí, não é? Contribui, mas é claro que sem esse texto a gente tem também esse calendário maravilhoso. Vocês podem tentar fazer isso daí a partir das reações da Thaís Araújo para cada mês e imaginar como é que está sendo 2020 de vocês. Eu pretendo fazer isso porque eu adorei, usarei sempre. E aí, você também pode tentar usar a imagem, não é? Para descrever assim algo que você não consegue colocar em palavras. E aí pode surgir uma piada legal, não é? Então se ligue aí que vai aparecer a piada aqui, a definição assim na minha vida. Olha, observe, por favor, essa piada. Você tem aí, ó. Como é ser professora? Bom, como eu posso te explicar? Sabe o Minion roxo? Sei. Então, eu voltando da escola. Se a gente fosse imaginar isso em texto, ficaria da seguinte forma. Olha aí como eu fiz para vocês. Eu me descreveria da seguinte forma. Como é ser professora? Bom, é voltar da escola descabelada, cansada, com um olho só, mas roxa e linda de felicidade. Ai, que maravilha, não é? É que eu já tô com muita saudade, de fato, da escola, né? Aí já tô trazendo isso aqui pro Educapé também. Esse é o jeitinho que a gente tem de se aproximar mais um pouquinho agora. Então, a descrição nada mais é do que a gente atribuir característica para elementos do nosso texto. E isso você pode achar que é uma coisa acessória, que daria certo sem. Mas você vê aí no meme como é importante a gente encontrar novas estratégias de descrição, na verdade, além do texto meramente escrito. Ou seja, tudo que está acontecendo agora está servindo para colaborar, não é? Com o avanço também dos recursos linguísticos. A gente mal está tendo o que falar. Sabe o Minion roxo? Aí você põe a imagem do Minion roxo e diz assim, sou eu, pronto, voltando da escola. Não precisa mais dizer muita coisa. E assim a gente vai indo. E agora eu vou apresentar para vocês o outro recurso que foi empregado lá no texto do Bode Gaiato. Vocês lembram que eu citei que tem um tom de ordem no texto quando ele diz assim, come cuscuz, come sushi, ou seja, além de fazer a comparação entre os dois tipos de nordestino, ele também está prescrevendo aí, não é, a receita do nordestino. Ele está dizendo assim, ó, ou se o nordestino que é raiz, ele não comer cuscuz e ele comer sushi, já era. Não é mais nordestino raiz, porque raiz faz assim e Nutella faz assado, acabou-se. É isso mesmo que a gente vai ver agora. Qual é o sentido? Qual é o efeito de sentido que o meu texto ganha se eu usar um recurso prescritivo? Calma, não precisa correr, é bem fácil. Eu vou mostrar para você agora. Se liga aí no que vai aparecer para você na sua tela. Olha só, os recursos prescritivos apresentam as seguintes características.
exigem que o leitor siga suas determinações. Não permite a liberdade de ação do leitor. O texto, em geral, vem em tópicos, como a gente viu também no Bode Gaiato. Emprega verbos no infinitivo, no imperativo ou no presente. A gente viu que o Bode Gaiato empregava os textos no presente. Eu coloquei aí do ladinho, não é? Dos recursos prescritivos, um exemplo de meme que fez uso, não é, dessa ideia da ordem, não é, da ordem que não permite a liberdade de ação do leitor, para fazer, claro, não é, a gente se entreter um pouquinho também. Olha aí, ó, regras. E aí você acredita que ele vai começar a enumerar todas as regras? Só tem uma regra, não há regras. Então, esse também é um texto prescritivo, na verdade é um meme que usou aí, não é? A estratégia do texto prescritivo, que é essa parte, ó, ele determina, não é, coisas para a pessoa que lê e também não permite a liberdade. Então, o meme fez uma inversão aí e eu achei que ficou muito bom. A única regra é que não tem regra isso daqui, é isso. E aí eu trouxe outro para vocês também que eu gostei muito, olha aí, ó. Foi uma campanha que fizeram, não é? Por exemplo, se você não autoriza, não pode acontecer. Então se liga aí que vai aparecer para vocês na tela, eu achei genial isso. Olha aí, ó, uma prescrição. Eu, hashtag, não autorizo que feriados caiam nos finais de semana. Olha aí que maravilha, não é? Copie e cole no seu mural. Ou seja, você percebe aí o tom de ordem, não autorizo, não é? Então, ninguém pode discordar de você, aparentemente, porque, né, na verdade, não depende de você se o feriado vai cair ou não no final de semana. Mas, se dependesse, com toda certeza, seria uma ordem muito clara. Então, eu não autorizo que feriados caiam nos finais de semana. Ou seja, como se você fosse o juiz dos feriados, entenderam? Tem esse tom de ordem aí, e seria também uma piadinha com essa estratégia do texto prescritivo. Mas, antes que vocês, né, não saiam aí com um exemplo de texto prescritivo de verdade, eu decidi trazer um aqui para vocês, para a gente ver como é que o texto prescritivo e também o recurso de descrição chegam juntos. Claro que a gente já viu lá no Bode Gaiato, quando a finalidade era dar o efeito de humor, ou seja, fazer com que a pessoa risse, a gente viu que ele usou, não é, o tom de ordem para definir quais são os dois tipos de nordestino e também para poder descrever quais são os dois tipos de nordestino. Ou seja, a comparação, a descrição e a prescrição trabalharam juntinhas. Isso também acontece nos textos prescritivos, que são de verdade, assim, né? Por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem papel de lei, ou seja, é uma lei que deve ser cumprida na forma dela. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho dele, se liga aí que vai aparecer agora para você na nossa tela. Olha aí, ó. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir e vir e estar nos logradouros públicos de espaços comunitários, ressalvadas restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, brincar, praticar esportes e divertir-se. Quinto, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Sexto, participar da vida política na forma da lei. E agora, claro, vocês acham, não é? Eu trouxe um texto, eu tenho algumas perguntinhas para fazer para vocês. A primeira delas aí, ó. O artigo 15º apresenta que direitos da criança e do adolescente? O artigo 16 é uma continuação do artigo 15º ou ele apresenta um novo direito? Que recurso linguístico a gente acabou de estudar que também foi empregado aí nesse texto? E quais são as outras características, não é, que a gente pode destacar desse texto que a gente acabou de ler? Obviamente que nada aqui se joga fora, tudo se aproveita. Então se liga agora que as respostas para as perguntas que eu acabei de fazer vão aparecer para você na tela. Olha só. O artigo 15º apresenta que direitos da criança e do adolescente? Está lá no título. O direito à liberdade, igualdade e dignidade. Já o artigo 16º, ele é uma continuação do artigo 15º ou eles apresentam um novo direito?
Ele é uma continuação. Ele diz o seguinte: observe-se os seguintes aspectos. E aí ele começa a dizer o que é liberdade em cada um desses aspectos. Que recurso linguístico que acabamos de estudar é empregado nesse texto? A descrição do que é o direito à liberdade. Então você tem aí um texto prescritivo, ele depende também dessa estratégia da descrição para que ele possa dar o tom de ordem. Se ele não descreve exatamente o que está sendo pedido, mandado para o leitor realizar, fica complicado aí para o leitor, porque ele vai ter segundas interpretações, terceiras interpretações, quartas interpretações. Pois é. Quarta pergunta: que outras características podemos destacar do texto que nós acabamos de ler? As características são as seguintes: enumeração, como vocês viram na leitura, primeiro, segundo, terceiro, artigo 15º, artigo 16º, frases curtas e o principal, no texto prescritivo, linguagem clara, direta e concisa. Isso é o essencial. E aí, existe um texto assim que a mãe de vocês adoraria que fosse prescritivo. As regras da cozinha. Observa aí que vai aparecer para você essas regras maravilhosas. Olha só. Sujou, limpe. Molhou, seque. Ligou, apague. Abriu, feche. Usou, guarde. Esvaziou, encha. Lembrete, enquanto você estiver vivo, haverá louça para lavar, não é? Então fica aí essa dica para você. Olha só. Observe as regras que estão sendo impostas, não é? Eu queria que aparecesse para vocês agora, não é? A imagem, junto com a perguntinha que eu vou fazer, porque ela é super importante. Se liga aí no que vai aparecer para você agora. Observe as regras impostas. Entre as duas colunas, da esquerda e da direita, há, entre as palavras, uma relação de. Você acha que é uma relação de oposição ou B, de causa e consequência? O que você acha que rola aí? A resposta, na verdade, é que é uma relação de causa e consequência. Mas aí você diz assim pra mim: como assim, Raíssa, causa e consequência? Veja só, não tá sujo, limpo. Ah, de fato. Se você usa as palavras dessa forma, o que é sujo, o que é limpo, ou seja, a estratégia lá de descrição, você está atribuindo característica para os objetos, de fato a gente teria uma relação de oposição. Mas a palavra que a gente usou aqui não são os adjetivos, justamente. A panela suja, a panela limpa. Não foi desse jeito que a gente usou na frase. A gente usou verbos, ou seja, se você sujou, limpe. Se você usou, vai ter que guardar. Ou seja, é uma relação aí de causa, não é? E consequência. Se você usou, terá que guardar. Então, se liga aí, porque é muito importante na hora de interpretar justamente essas relações entre os textos. Elas são muito sutis, então a gente tem que perceber qual é o efeito de sentido aí. Não é um efeito de opostos, mas sim um efeito de aconteceu isso, faça isso. Entendeu? É mais ou menos assim. Agora, de fato, se fosse da outra forma, a resposta seria a relação de oposição. Mas não é bem isso, não. E aí, é isso que a gente chama de recursos linguísticos de causalidade. A gente já viu os recursos linguísticos descritivos, prescritivos e agora os de causalidade. O que é isso? Justamente essa relação de causa aí que existe entre, não é, passagens de um texto. Por exemplo, olha aí o meme que vai aparecer para vocês agora. Maravilhoso. Tenho certeza que não emagreço por causa de tanto estresse. Essa é a frase relacionada à primeira imagem aí da pessoa chorando. E aí você tem as duas barrinhas e tem o estresse. O estresse tá aí, ó. Coca-Cola, 2 sanduíches enormes para a pessoa comer. Então, isso daí não é o estresse da pessoa. A pessoa não consegue emagrecer porque ela não come de forma saudável. Então, o estresse seria aí a causa, não é? Entre aspas, porque nesse caso não é a comida de verdade, que está causando o não emagrecimento da pessoa. Ou seja, a causalidade aí usada nesse meme para, né, justamente como uma estratégia de humor. Ou seja, memes são maravilhosos,
Mas a gente também pode usar a causalidade para atrair a atenção do leitor para o nosso título, não é? Para o título do nosso texto. Eu sei que parece um pouco bizarro, mas olha só. A pessoa que escreveu, olha aí, né, que vai aparecer na tela para vocês, o título de um texto para você que gosta de espremer espinha, olha só. Esse é o motivo pelo qual você jamais deve espremer uma espinha. Você vai ficar surpreso. Aí você vê esse link assim na internet, você vai lá e clica porque você ficou curioso. Então esse é o motivo, mas o motivo não está aí. O motivo só vai estar no texto. Ou seja, a causa só vai estar lá no texto. Você vai ter que ler para saber. A gente pode usar dessa forma também. A gente pode também, não é, identificar relações de causa e consequência a partir de palavrinhas. Claro que eu não aconselho vocês a decorarem essas palavras, mas vai aparecer aí como uma forma de ajudar vocês a entenderem. Por exemplo, a gente acabou de ver que a palavra motivo, não é um substantivo, pode servir para estabelecer essa relação de causa entre as partes do texto. Motivo, razão, explicação, fundamento. As conjunções, a gente usa muito porque, obviamente, por isso, não é? Se sujou, por isso vai ter que lavar. A gente também pode usar uma preposição, por causa de, não é? Por causa da minha doença, não pude trabalhar. Então, a gente tem aí a relação de causa claramente. Essa lista, gente, deixa eu deixar bem claro para vocês. Não é obrigatório você memorizar, até porque não é apenas dessa forma. A gente tem várias formas para relacionar partes do texto de forma causal, não é? Dando essa impressão de causa. É isso. E agora eu tenho um desafio para vocês. A gente viu os recursos linguísticos discursivos de prescrição, descrição e causalidade um pouquinho separados. A gente viu ali que a prescrição e a descrição apareceram juntas, não é, lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas agora eu trouxe um texto que traz elementos desses 3 tipos de recursos. Atenção! Não quer dizer que é um texto prescritivo como o Estatuto da Criança e do Adolescente e também não é um meme, não é? Vamos inovar um pouco por aqui. Eu trouxe para vocês uma receita de pão caseiro. Então, por favor, se você tiver interesse, não é? Pega aí o seu caderno para anotar e depois faz com a sua mãe. Agora, depois, lembre-se de seguir as regras da cozinha, tá bom? Não vai deixar tudo uma zona, não. Então, como toda boa receita, a gente começa com os ingredientes. Se liga aí que vai aparecer para você agora na tela. 1 kg de farinha de trigo, aproximadamente, 1,5 xícaras de leite morno, meia xícara de água morna, meia xícara de óleo, 4 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de sal, 2 ovos, 30 gramas de fermento biológico fresco ou 10 gramas de fermento biológico seco. Modo de preparo. Em uma tigela, dissolva o fermento no açúcar e acrescente o sal, os ingredientes líquidos, os ovos e misture muito bem. Segundo, acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa macia e solve bem a massa. Terceiro, deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora. Após o crescimento, divida a massa, enrole da forma que desejar, coloque nas formas e deixe crescer até dobrar de volume. Quinto, leve para assar em forno médio, 200 graus Celsius, pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Retire o pão do forno e pincele leite para a casca ficar mais macia. E aí tem também as informações adicionais. A receita do pão caseiro é mais prática do que muitos imaginam, mas para que ela saia perfeita é preciso respeitar o tempo de descanso da massa e as temperaturas. Por isso, uma boa dica é deixar seu pão caseiro descansando no forno bem baixinho e com a porta entreaberta. Assim, ele cresce bastante e deixa o processo de fazer pão caseiro simples e rápido. E aí vocês têm o resto das informações adicionais. O que a gente vai fazer agora? Tentar identificar os recursos descritivos, prescritivos e as causalidades nessa receita que eu acabei de apresentar para vocês. Eu já sei que vocês já sabem de algumas respostas porque elas são bem na cara. Olha só que vai aparecer para vocês agora aí porque eu já antecipei. Para os recursos descritivos, a gente tem muito mais a questão que aparece lá na descrição dos ingredientes. A gente tem o pão que é caseiro, o leite que é morno, a água que é morna, ou seja,
Os ingredientes que serão usados estão sendo qualificados, caracterizados. Não é qualquer leite, não pode ser qualquer temperatura, tem que ser morna, tem que estar na água morna. E para os recursos prescritivos, obviamente que a gente vê eles aparecerem muito mais no modo de preparo. Você tem verbos no imperativo, ou seja, dando efeito de ordem, não é? Misture, separe. Você tem as instruções que estão numeradas de 1 até 6 e isso cria, gente, a sensação de continuidade e de evolução no seu texto. E uma linguagem clara e concisa, por favor, para o pão não dar errado, né? Já o efeito de causalidade, ele aparece um pouquinho tímido, mas aparece naquelas informações adicionais que muita gente não lê, aparece bem ali, ó. Por isso, uma boa dica, não é? Para evitar que seu pão não cresça, você tem que respeitar as temperaturas. Por isso, uma boa dica é respeitar todos os passos a passos que estão sendo apresentados. O por isso está aí justamente para dar essa impressão aí de causa e consequência. E aí eu vou propor agora que a gente faça um resumão do que a gente viu até aqui. Os recursos de descrição, prescrição e causalidade são ótimos para dar movimento ao seu texto. A descrição consiste em apresentar características, não é? Detalhar elementos importantes do seu texto. Não precisa detalhar todos os elementos, mas aquele que você acha que é mais importante, que vai dar uma cara nova para o seu texto, talvez seja interessante. Não esquece que você pode usar textos não verbais misturados com textos verbais e criar descrições maravilhosas e que vão talvez provocar riso ou até mesmo reflexões profundas. Já a prescrição, ela vai te ajudar com o tom de comando, não é? Aquele tom de ordem e também com a enumeração. Essa enumeração, gente, ela é importante porque ela dá de fato a sensação de que o seu texto está progredindo, ou seja, não é avançando naquilo que você quer falar. Ou seja, né, não fica aquela mesma coisa, aquela mesmice eterna no seu texto. Quarto, a causalidade, ela cria relações entre partes de um texto. Ela funciona como uma cola para aquilo que você quer dizer. Às vezes a gente quer dizer duas coisas, a gente sabe que elas são relacionadas, e às vezes é isso, a gente quer dizer que isso aconteceu por causa disso. E ela funciona aí como essa colinha, é só a gente usar a palavrinha certa. Motivo, por causa de, por isso, porque. Infinitas, não é? Temos infinitas combinações. Eu queria agradecer a você pela aula de hoje e dizer até a próxima.